Ele era zelador. Morava em uma casa simples, ganhava apenas o suficiente para sobreviver. Numa noite comum, 3 meninas perderam tudo, e um homem simples tomou a decisão que ninguém esperava. 20 anos depois, essas 3 meninas entraram por uma porta de tribunal e fizeram o juiz parar tudo, porque tinham vindo salvar o homem que um dia salvou elas. Arnaldo acordava antes do sol todos os dias. Não por obrigação, mas por hábito. Era o tipo de homem que o mundo aprende a não ver. Aquele que conserta a fechadura antes que alguém reclame, que varre o corredor antes que alguém pise na sujeira, que troca a lâmpada queimada antes que o escuro incomode alguém. Zelador do residencial. Bem-querer havia mais de 15 anos. Ele conhecia cada rachadura nas paredes, cada degrau que rangia, cada cano que cantava quando a pressão subia. Conhecia o prédio melhor do que qualquer morador, mas ninguém realmente o conhecia. Viúvo havia muitos anos, Arnaldo tinha aprendido a ocupar o silêncio com trabalho. O apartamento pequeno no térreo era simples, ao ponto de parecer vazio. Uma cama, uma mesa, 2 cadeiras, uma televisão que ele raramente ligava. Nas paredes, nenhuma foto. Na geladeira, o necessário. Era um homem que havia reduzido a própria vida ao tamanho exato do espaço que ocupava, sem reclamar, sem pedir mais. A maioria dos moradores mal sabia o nome dele. Cumprimentavam com a cabeça, pediam conserto com bilhetinho e seguiam a vida. Arnaldo seguia a dele também. Foi numa noite comum que tudo mudou. Ele voltava de um serviço no 5º andar. Um cano que vazava havia dias, quando ouviu a porta do apartamento 214 se abrir com pressa. Uma vizinha saía correndo, sem nem fechar a porta direito, falando alto no celular, com voz de quem está desesperada. Arnaldo parou. Ouviu pedaços da conversa, entendeu que algo tinha acontecido com a moradora daquele apartamento, uma mulher chamada Marlene, mãe de 3 meninas. Ele entrou no corredor e viu a cena. As 3 meninas estavam juntas dentro do apartamento, a mais velha com as 2 menores perto dela, todas olhando para a movimentação com aquela expressão de quem ainda não entendeu o tamanho do que está acontecendo. A vizinha voltou, viu Arnaldo e disse num sopro: "Chamei o socorro para Marlene. Ela passou muito mal. Estou indo com ela. Você pode ficar com as meninas enquanto a gente resolve?" Arnaldo não hesitou um segundo. "Pode ir. Eu fico." Entrou no apartamento, fechou a porta com cuidado e se virou para as 3. A mais velha o encarou com aquele olhar de criança que já aprendeu a avaliar adulto antes de confiar. Tinha uns 8 anos, postura ereta, queixo levantado. As outras 2 ficaram perto dela, esperando ver o que a irmã ia fazer. "Trabalho aqui no prédio há muitos anos. Sua mãe vai estar bem. Enquanto ela não volta, vocês ficam comigo, tá bom?" A mais velha ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. Arnaldo aqueceu o jantar que encontrou na geladeira de Marlene, serviu as 3 na própria mesa delas, no apartamento delas, sem tirar nenhuma do ambiente que conheciam. Ficou sentado numa cadeira perto da porta enquanto elas comiam, respondendo perguntas simples, falando de coisas pequenas, deixando o silêncio existir quando era necessário. A menor perguntou se a mãe ia voltar logo. Ele respondeu que os médicos estavam cuidando dela com todo o cuidado do mundo. Não era mentira, só não era a história completa. A história completa chegou horas depois, pelo telefone, enquanto as 3 já dormiam. Arnaldo atendeu a chamada do hospital na varanda do apartamento de Marlene, com a porta entreaberta para ouvir se alguma delas acordasse. A voz do outro lado era profissional e gentil ao mesmo tempo. O tipo de gentileza que as pessoas usam quando a notícia é pesada demais para ser dita de forma direta. Marlene havia partido naquela noite, antes que os médicos conseguissem reverter a situação. Arnaldo ficou parado por um longo tempo depois de desligar o telefone, olhando para o céu sem estrelas daquela noite.
pensando no que aquilo significava para as 3 meninas que dormiam do outro lado da porta, pensando no que o mundo faz com crianças que ficam sem ninguém, e pensando, pela primeira vez, numa coisa que ainda nem tinha forma definida dentro dele, mas que já estava tomando espaço. Nos dias seguintes, ele se manteve presente. Conseguiu autorização junto ao conselho tutelar para permanecer responsável pelas 3 enquanto a situação era resolvida. Tentou contato com os parentes de Marlene. Encontrou poucos nomes, números que não atendiam, endereços que não existiam mais. A família era distante no sentido mais completo da palavra. O silêncio daquelas ligações sem resposta dizia tudo o que precisava ser dito. A assistente social veio fazer a avaliação alguns dias depois. Era uma mulher de voz cansada, que já tinha visto casos demais para se surpreender com qualquer coisa. Explicou a situação com a frieza de quem recita procedimento. Sem responsável legal, as 3 meninas seriam encaminhadas para abrigos. Provavelmente em cidades diferentes, porque não havia vagas suficientes num lugar só. A separação era praticamente certa. Arnaldo ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele fez uma pergunta direta. E se alguém pedir a responsabilidade pelas 3? A assistente social olhou para ele por cima dos óculos. O senhor está falando sério? Estou. Ela explicou o processo, as exigências, o tempo que levaria, as dificuldades práticas. Olhou para o apartamento pequeno, para a cozinha simples, para o homem de mãos calejadas que ganhava salário de zelador e morava num espaço que mal cabia a ele mesmo. E então disse com uma honestidade que não era maldade, mas doía do mesmo jeito. Vai ser muito difícil, seu Arnaldo. O senhor tem certeza? Ele não respondeu na hora, esperou ela ir embora. Foi até o quarto onde as 3 estavam. Bateu de leve na porta. A mais velha abriu, ainda com aquele olhar que media tudo antes de aceitar. Arnaldo se ajoelhou na altura dela e disse com voz firme e calma: Vocês vão ficar juntas. Eu garanto. A menina ficou em silêncio por um momento. Depois, sem dizer nada, abriu um pouco mais a porta. Era o suficiente. Arnaldo deu entrada nos documentos no dia seguinte. O processo foi lento, cheio de etapas, cheio de olhares de quem duvidava. Colegas de trabalho acharam que ele tinha enlouquecido. O síndico do prédio piscou os olhos quando soube. Alguns moradores comentaram nos corredores, em voz baixa, com aquele tom de quem critica sem ter coragem de criticar na frente. Um homem sozinho, zelador, querendo criar 3 meninas que não eram suas. Para muita gente, aquilo não fazia o menor sentido. Para Arnaldo, era a única coisa que fazia sentido. A guarda provisória foi concedida algumas semanas depois. Ele assinou o papel numa tarde comum, sentado numa cadeira desconfortável de uma repartição sem graça, com as 3 meninas ao seu lado. Laís, a mais velha, ficou de pé o tempo todo, séria, os braços cruzados, observando tudo como se ainda estivesse esperando algo dar errado. Renata segurou na barra da camisa dele durante a assinatura inteira. Clara, a menor, não entendia direito o que estava acontecendo, mas bateu palmas quando todo mundo saiu sorrindo. Naquela noite, Arnaldo arrumou o quarto do apartamento para as 3. Colocou as 2 menores na cama. Estendeu um cobertor no chão para Laís, que recusou a cama dizendo que estava bem assim. Apagou a luz e foi dormir na sala, no chão da sala, com a cadeira encostada na parede. Antes de fechar os olhos, ouviu a voz pequena de Clara vindo do quarto. Boa noite, seu Arnaldo. Ele demorou 1 segundo para conseguir responder. Boa noite, minha filha. Foi a primeira vez que usou aquela palavra. Saiu sem ele planejar. E no silêncio do apartamento, enquanto as 3 irmãs respiravam no quarto ao lado, Arnaldo ficou olhando para o teto e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Não sabia bem o nome daquilo, mas era quente e era real. Os primeiros dias foram os mais difíceis, não pelo cansaço, embora o cansaço fosse real.
Não pela falta de dinheiro, embora Arnaldo tivesse que repensar cada gasto com uma atenção que antes não precisava ter. O mais difícil era outra coisa. Era aprender a dividir um espaço que havia sido silencioso por anos, com 3 pessoas pequenas que traziam consigo um mundo inteiro de histórias, de hábitos, de medos que ele ainda não conhecia e que precisava aprender a respeitar sem pressa. Arnaldo reorganizou o apartamento com o que tinha. Trocou os móveis de lugar. Conseguiu uma cama extra com um morador do 4º andar que ia se desfazer dela de qualquer forma. Pregou prateleiras na parede do quarto para os pertences das meninas. Fez tudo isso nos intervalos do trabalho, nos horários em que as 3 estavam na escola, sem reclamar, sem anunciar. Quando elas chegaram e viram o quarto diferente, Renata passou a mão pela prateleira nova, com um cuidado de quem nunca tinha tido um lugar só seu. Arnaldo viu aquilo de longe e não disse nada. Só foi para a cozinha e começou a preparar o jantar. A escola foi o primeiro campo de batalha. Arnaldo foi à reunião de pais poucos dias depois de assumir a responsabilidade pelas 3. Entrou na sala, sentou numa cadeira pequena demais para o tamanho dele e ouviu a professora de Clara dizer, com um tom que tentava ser gentil, mas não conseguia esconder a dúvida: "O senhor é familiar das meninas?" Ele respondeu que era o responsável legal. A professora anotou algo no papel, sem comentar mais, mas o olhar que ela trocou com a colega ao lado disse tudo o que a boca não disse. Arnaldo ignorou. Tinha aprendido faz tempo que olhar de gente que duvida não paga conta nem cria filho. Silvana, a vizinha do andar de cima, começou sua campanha logo nas primeiras semanas. Era uma mulher que tinha opinião formada sobre tudo e sobre todos, especialmente sobre aquilo que não era da conta dela. Começou com comentários no corredor, ditos em voz alta o suficiente para serem ouvidos, mas baixo o suficiente para negar-se confrontada. Depois vieram as reclamações formais, bilhetinhos enviados ao síndico sobre barulho, sobre horários, sobre coisas que qualquer pessoa com bom senso reconheceria como pretexto. O síndico mostrava os bilhetes para Arnaldo com um ar desconfortável, e Arnaldo dobrava o papel, colocava no bolso e voltava ao trabalho. Nunca respondeu nenhum. Mas havia algo que incomodava mais do que Silvana. Havia Laís. A mais velha havia construído ao redor de si uma parede que Arnaldo respeitava, mas não ignorava. Ela cumpria as regras da casa, ia para a escola, fazia as tarefas, jantava na mesa. Mas havia uma distância nos olhos dela que não era frieza, era proteção, era o olhar de uma criança que já tinha aprendido da forma mais dura que as coisas boas somem, que os adultos vão embora, que confiar tem um preço alto demais. Arnaldo reconhecia aquilo porque já tinha sentido algo parecido uma vez na vida, muito tempo atrás. Ele não forçou a aproximação. Não tentou ser engraçado, não tentou comprar afeto, não tentou preencher o silêncio dela com palavras desnecessárias. Apenas continuou presente, todo dia no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas. Jantar na mesa, pergunta sobre a escola, boa noite na porta do quarto, simples assim, consistente assim. Semanas se passaram. Laís continuava observando. Até a noite em que Arnaldo estava consertando uma tomada no corredor, perto da meia-noite, quando ouviu passos leves. Levantou os olhos e viu Laís parada na entrada da cozinha, de pijama, abraçando os próprios braços. Ele não fez alarde, apenas perguntou, sem tirar os olhos da tomada: "Não consegue dormir?" Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma voz que tentava ser firme, mas não estava: "Quando a gente some, você vai procurar." Arnaldo largou a chave de fenda devagar. Virou o corpo inteiro para ela. "Some como assim? Se a gente sumir da sua vida, se você cansar, você vai procurar ou vai deixar como se a gente nunca tivesse existido?" A pergunta tinha o peso de tudo que ela não havia dito desde o primeiro dia. Arnaldo ficou olhando para ela por alguns segundos.
Depois se levantou, foi até a cozinha, acendeu o fogo e colocou a chaleira para esquentar. Puxou 2 cadeiras e fez um gesto para ela sentar. Laís sentou. Eles ficaram ali, os dois, tomando chá quente enquanto o resto do apartamento dormia. Arnaldo não fez discurso. Não prometeu mundos e fundos. Disse apenas o que era verdade, que tinha assinado um papel, que papel assinado ele levava a sério, que não sabia fazer as coisas pela metade e que não tinha intenção de aprender. Disse que ela podia demorar o tempo que precisasse para acreditar nisso, e que ele ia continuar ali enquanto ela decidia. Laís não respondeu. Tomou o chá até o fim, devolveu a caneca na pia e voltou para o quarto. Mas antes de fechar a porta, parou por um segundo. Não se virou. Só disse quase sem som: "Boa noite." Era a primeira vez que ela falava isso por vontade própria. Arnaldo ficou sozinho na cozinha, olhando para a caneca dela na pia, e não conseguiu conter o sorriso que veio. Dias depois, aconteceu o momento que ele nunca esqueceu. Clara havia perdido um tênis e estava atrasada para a escola. Arnaldo encontrou o tênis embaixo da cama, ajoelhou na frente dela e começou a amarrar o cadarço com aquela calma de quem tem todo o tempo do mundo, mesmo sem ter. Clara ficou olhando para o alto da cabeça dele pensativa. Então disse, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo: "Você é igual a pai, sabia?" Arnaldo travou por um segundo. Terminou de amarrar o cadarço devagar. Levantou o rosto para ela. "É?" Clara já tinha saído correndo para pegar a mochila. Ele ficou ajoelhado no chão por mais alguns segundos, sozinho no corredor, sem conseguir se mover. Depois se levantou, foi até o banheiro, fechou a porta e ficou lá dentro por alguns minutos. Quando saiu, os olhos estavam um pouco vermelhos. Renata, que passava pelo corredor, olhou para ele, mas não perguntou nada. Só pegou a lancheira da bancada e foi para a escola como se nada tivesse acontecido. Arnaldo respirou fundo, pegou as chaves, foi trabalhar. Algumas semanas depois, a guarda definitiva foi confirmada. O processo havia sido mais rápido do que o esperado, em parte porque não havia nenhum familiar que contestasse, em parte porque a assistente social, na segunda visita, havia encontrado um apartamento diferente do primeiro, não maior, não mais rico, mas diferente, com desenhos pregados na geladeira, com nomes escritos nas prateleiras, com uma lista de tarefas escolares fixada na parede com fita adesiva. Com a presença inconfundível de uma casa que está sendo construída por pessoas que estão tentando de verdade. Ela assinou o parecer favorável sem hesitar. Arnaldo recebeu a notícia num intervalo do trabalho, num corredor do prédio pelo celular. Desligou a ligação, ficou parado por um momento, olhando para a parede. Depois voltou ao serviço. Naquela noite, sem dizer o motivo, fez o jantar favorito das 3 ao mesmo tempo. Macarrão com molho para Laís, arroz com frango para Renata e omelete para Clara, que não abria mão da omelete de jeito nenhum. As 3 estranharam o cardápio misturado, mas não reclamaram. No final do jantar, Clara perguntou se era aniversário de alguém. Arnaldo disse que não, que era só porque sim. Ela aceitou a resposta como se fosse a mais normal do mundo e pediu mais omelete. Naquela noite, depois que as 3 foram dormir, Silvana bateu no teto com o cabo de vassoura, reclamando de barulho. O apartamento estava em silêncio absoluto. Arnaldo ouviu a batida, olhou para o teto e, pela primeira vez, desde que ela havia começado com aquilo, sorriu. Porque havia algo que Silvana ainda não tinha entendido. Cada reclamação, cada bilhetinho, cada olhar torto no corredor estava sendo desperdiçado. Não porque Arnaldo não ligava, mas porque ele tinha coisa muito mais importante em que focar. 3 coisas, para ser exato. O tempo tem um jeito silencioso de mostrar quem uma pessoa realmente é. Não pelo que ela faz nos dias fáceis, mas pelo que ela mantém nos dias em que ninguém está olhando, em que ninguém vai aplaudir, em que a única testemunha é ela mesma e o teto do apartamento vazio da madrugada.
Arnaldo era esse tipo de pessoa. O tipo que não precisava de plateia para fazer a coisa certa. E foi exatamente isso que os anos seguintes provaram, um dia de cada vez, sem cerimônia, sem discurso. A rotina dele mudou completamente, mas ele nunca tratou essa mudança como sacrifício. Acordava mais cedo para preparar o café antes que as 3 acordassem. Organizava as lancheiras enquanto o dia ainda estava escuro. Conferia o dever de casa depois do jantar, mesmo sem entender metade das matérias, sentado à mesa com um dicionário do lado para não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Ia a todas as reuniões escolares, todas as apresentações, todas as festividades de fim de ano. Sentava nas cadeiras pequenas demais para o tamanho dele, aplaudia mais alto que qualquer outro pai ou mãe da sala e voltava para casa com aquele cansaço bom de quem gastou o dia em algo que vale a pena. Renata foi a primeira a dar um sinal do que estava por vir. Ainda na escola primária, a professora pediu para Arnaldo um momento particular depois da reunião. Ele ficou preparado para ouvir algum problema. A professora olhou para ele com uma expressão que ele não soube identificar de imediato. Então disse: "Seu Arnaldo, sua filha do meio tem um dom fora do comum para as ciências. Ela entende coisas que crianças da idade dela normalmente não conseguem processar. O senhor precisa incentivar isso com tudo que tiver." Arnaldo voltou para casa naquela tarde, com o peito cheio de algo que não cabia dentro dele. Não disse nada para Renata. Só passou pela porta do quarto dela. Viu a menina debruçada sobre um livro grosso que ela havia pegado emprestado da biblioteca e fechou a porta com cuidado para não atrapalhar. Naquela noite, depois que as 3 dormiram, ele abriu o caderno onde anotava as contas do mês. Ficou olhando para os números por um longo tempo. Depois pegou a caneta e começou a reorganizar tudo. Cortou o que podia ser cortado. Realocou o que podia ser realocado. No final, havia uma linha nova no caderno, escrita com a letra firme de quem toma decisão sem volta. Curso de reforço. Renata. Era pouco, mas era o começo. Os anos foram passando com aquela velocidade traiçoeira que só se percebe quando já passou. Arnaldo não tinha como saber, naquelas manhãs de lancheira e dever de casa, que estava construindo algo que um dia seria maior do que ele conseguia imaginar. Estava apenas fazendo o que achava que precisava ser feito. Um dia de cada vez, uma conta de cada vez, uma reunião escolar de cada vez. Laís foi a primeira a passar no vestibular. Direito, numa universidade pública, com uma das maiores notas da cidade naquele ano. Arnaldo recebeu a notícia pelo celular, no corredor do 3º andar, enquanto trocava uma lâmpada queimada. Desceu a escada, foi até o apartamento, fechou a porta, sentou na cadeira da cozinha e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, pegou o comprovante de aprovação que Laís havia impresso e dobrou com cuidado. Colocou dentro da carteira, no compartimento onde guardava os documentos mais importantes. Aquele papel ficou ali por anos. Até hoje, se alguém perguntasse, ele saberia dizer exatamente em que posição estava. A festa foi simples. Bolo comprado na padaria da esquina, refrigerante, e os 4 sentados à mesa do apartamento pequeno que já tinha visto muita coisa. Laís estava séria como sempre, mas havia algo diferente nos olhos dela naquela noite. Uma leveza que Arnaldo reconheceu porque havia esperado por ela durante anos. Quando todos foram dormir, ela passou pela sala, onde ele ainda estava sentado, e parou por um segundo. Colocou a mão no ombro dele uma vez, rapidamente, sem dizer nada, e foi para o quarto. Arnaldo ficou olhando para o ponto onde a mão dela havia pousado. Valeu cada madrugada. Renata veio logo depois. Medicina, numa universidade federal, aprovada na primeira tentativa, com nota que deixou a coordenadora da escola sem palavras na hora de anunciar. Arnaldo foi chamado pela diretora para receber a notícia pessoalmente.
como se fosse algo que precisava ser dito com cuidado. Ele ouviu, agradeceu com aquela educação contida que era característica dele e saiu andando pelo corredor da escola com um passo mais leve do que havia entrado. Do lado de fora, encostou na parede, olhou para o céu da tarde e disse baixinho, para ninguém em particular: "Tá vendo, Marlene? Tá vendo o que essa menina fez?" Foi a primeira vez em anos que ele falou o nome dela, em voz alta. Os moradores do prédio que haviam duvidado começaram a mudar o tom. Comentários no corredor que antes tinham sotaque de ironia, agora tinham sotaque de surpresa. Arnaldo ouvia tudo e não respondia nada. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque havia aprendido que resultado fala mais alto do que argumento, e os resultados estavam falando por si mesmos. Silvana observava tudo isso com um silêncio que era mais barulhento do que qualquer reclamação. Cada conquista das meninas parecia apertar algo dentro dela que ela não conseguia nomear, mas também não conseguia ignorar. Havia anos, ela tentava encontrar uma falha em Arnaldo, um erro, uma brecha, e não encontrava nada. E isso, por alguma razão que dizia mais sobre ela do que sobre ele, a incomodava profundamente. Começou a espalhar pelo bairro, com aquele jeito de quem está apenas comentando, que Arnaldo devia ter algum interesse escuso, que ninguém faz tanto por crianças que não são suas sem querer algo em troca. As pessoas que conheciam Arnaldo ignoravam. As que não conheciam ficavam na dúvida. Era exatamente o efeito que Silvana queria. Clara terminou a faculdade alguns anos depois das irmãs. Foi a melhor da turma, com uma trajetória que os professores descreviam como rara. Na cerimônia de formatura, Arnaldo apareceu de terno emprestado, camisa branca passada, com aquele capricho de quem não tem muito, mas cuida bem do que tem. Sentou na primeira fila porque chegou cedo o suficiente para escolher o lugar. Quando Clara subiu ao palco para receber o diploma, ele aplaudiu de pé, sozinho, num primeiro momento, até que as pessoas ao redor começaram a se levantar também, sem entender direito por quê, contagiadas por algo que havia naquele aplauso que era diferente de todos os outros. Clara desceu do palco, atravessou a fileira de cadeiras e abraçou Arnaldo na frente de todo mundo. Ele ficou com os braços em volta dela por um tempo longo, o queixo apoiado no topo da cabeça dela, os olhos fechados. Quando soltou, virou o rosto para o lado antes que alguém visse. Não adiantou. Renata e Laís viram. E fingiram não ver, porque às vezes o maior respeito que se pode ter por alguém é deixar ele ter o momento dele em paz. Foi nessa época que Laís fez a proposta. Havia se formado, estava trabalhando e chegou num domingo com um envelope na mão. Colocou na mesa na frente de Arnaldo e disse sem rodeios que era dinheiro para ele se mudar para um apartamento maior, num bairro melhor, que ele merecia mais do que aquele espaço pequeno depois de tudo que havia feito. Arnaldo olhou para o envelope, depois olhou para as paredes do apartamento. Tinha a marca de altura das 3 ali, riscada a lápis na parede do corredor, uma marca nova a cada aniversário. Dos 8 anos até os 18. Tinha o desenho que Clara havia feito com giz de cera na parede da cozinha quando tinha 7 anos, que ele nunca deixou ninguém apagar. Tinha as prateleiras que ele mesmo havia pregado, tortas no começo, corrigidas depois, que carregavam a história de anos de livros escolares, troféus de redação, medalhas de Olimpíada. "Não tem dinheiro que compra isso aqui", ele disse, devolvendo o envelope para Laís. "Pode guardar para você." Laís ficou olhando para ele por um momento. Depois dobrou o envelope, colocou na bolsa e disse, com uma voz que estava claramente tentando ser firme, mas não estava conseguindo: "Tá bom, mas um dia eu convenço você." "Pode tentar", ele respondeu. E havia um sorriso contido no canto da boca dele que Laís raramente via e que, por isso mesmo, valia muito quando aparecia. Foi também nessa época que Heitor começou a aparecer. Sobrinho de Silvana, ele tinha aquele tipo de presença que não se anuncia, mas que você percebe.
Aparecia no condomínio com desculpas diferentes a cada vez. Visitar a tia, resolver um documento, esperar um amigo. Arnaldo o viu algumas vezes no corredor. Cumprimentou com a educação de sempre e não pensou mais no assunto. Era um homem ocupado demais com coisas que importavam, para gastar atenção com coisas que pareciam não importar. Mas havia alguém que estava prestando atenção. Dona Célia morava no segundo andar, havia mais tempo do que a maioria dos moradores conseguia lembrar. Era uma mulher de poucas palavras e muita observação, o tipo que sabe de tudo o que acontece no prédio sem precisar perguntar nada a ninguém. Ela havia acompanhado a história de Arnaldo e das 3 meninas desde o primeiro dia, em silêncio, da janela do seu apartamento, com aquela mistura de admiração e cautela que às vezes é a forma mais honesta de respeito. Numa tarde, ela viu Heitor saindo da sala de administração do prédio. Não havia nada obviamente errado na cena, mas havia algo fora do lugar que ela não conseguiu identificar na hora. Heitor caminhou rápido pelo corredor, cabeça baixa, sem cumprimentar ninguém. Dona Célia ficou na janela, olhando para a porta da sala de administração que havia ficado entreaberta e sentiu aquela coisa que a experiência dá para algumas pessoas. A certeza silenciosa de que algo estava errado, mesmo sem saber ainda o que. Ela não disse nada para ninguém. Essa decisão ia pesar sobre ela por muito tempo. Arnaldo, naquela mesma tarde, estava ajudando um morador do 5º andar com uma caixa pesada quando cruzou com Heitor no corredor. Heitor gaguejou uma explicação rápida sobre ter passado para deixar um documento para Silvana. Arnaldo assentiu, ajudou com a caixa e seguiu em frente. Não havia nada na explicação que parecesse errado. Era uma tarde comum, num prédio comum, com pessoas comuns fazendo coisas comuns. Só que não era. Naquela noite, Arnaldo ligou para as 3. Ligava sempre que podia, mesmo agora que cada uma morava numa cidade diferente, cada uma construindo a própria vida com as ferramentas que os anos juntos haviam dado. Laís atendeu primeiro, como sempre, direta e objetiva, perguntando se estava tudo bem antes de perguntar qualquer outra coisa. Renata atendeu na sequência, com aquela voz calorosa que fazia qualquer conversa parecer um abraço. Clara foi a última, animada como sempre, falando 3 assuntos ao mesmo tempo antes de deixar ele dizer qualquer coisa. Arnaldo ouviu as 3. Contou pouco, como sempre. Disse que estava tudo bem, que o prédio estava tranquilo, que a vida estava seguindo. Quando desligou o telefone, ficou sentado na cadeira velha da sala, a mesma cadeira de sempre, a única coisa do apartamento que resistia a qualquer proposta de troca, e olhou para as marcas de altura na parede do corredor. Dos 8 anos até os 18. Cada risco daquele representava um ano que ele havia escolhido estar presente. Um ano que poderia ter sido diferente se ele tivesse tomado uma decisão diferente naquela noite em que tudo começou. Arnaldo ficou olhando para aquelas marcas por um longo tempo, em silêncio, com aquela paz de quem não deve nada a ninguém e sabe disso. Ele não sabia que em poucos dias tudo aquilo estaria em risco. Não sabia que alguém havia passado semanas planejando destruir em dias o que ele havia construído em 20 anos. E não sabia que a tempestade que estava chegando seria a mais dura da vida dele. Mas também não sabia ainda que as 3 mulheres que ele havia criado estavam cada uma à sua forma, se tornando exatamente o que seria necessário para enfrentar essa tempestade. A história que começou numa noite comum estava prestes a entrar no capítulo mais pesado. E Arnaldo, como sempre, não ia enfrentá-lo sozinho. Amanhã começou como todas as outras. Arnaldo acordou antes do sol, preparou o café, verificou a lista de serviços do dia e saiu para o trabalho com aquela pontualidade que havia se tornado marca registrada dele no residencial Bem-Querer. Tinha uma torneira para trocar no 3º andar, uma fechadura para ajustar no 1º,
e precisava verificar a bomba d'água que estava fazendo um barulho diferente havia 2 dias. Coisas simples. Coisas do dia a dia. O tipo de manhã que não avisa que vai ser diferente de todas as outras. Heitor apareceu por volta do meio da manhã. Dessa vez, a desculpa era diferente. Disse que precisava resolver uma questão administrativa com o condomínio, que Silvana havia pedido para ele buscar um documento antigo que estava arquivado na sala de administração. Arnaldo estava no meio do ajuste da fechadura quando ele chegou. Heitor cumprimentou com aquela informalidade de quem já apareceu vezes suficientes para não parecer estranho, e perguntou se podia acessar a sala por alguns minutos. Arnaldo largou a chave de fenda, pegou o molho de chaves do bolso e abriu a sala de administração sem pensar 2 vezes. Era o que ele sempre fazia. A sala era usada por síndico, pelos funcionários do prédio e, eventualmente, por moradores com demandas específicas. Não havia nada ali que exigisse desconfiança de qualquer pessoa que tivesse motivo legítimo para entrar. Pode ficar o tempo que precisar, Arnaldo disse. Quando terminar, puxa a porta que trava sozinha, e voltou para a fechadura. Heitor ficou na sala por pouco mais de 20 minutos. Saiu com uma pasta debaixo do braço, acenou para Arnaldo de longe e foi embora. Arnaldo mal levantou os olhos do serviço. Tinha a bomba d'água para verificar ainda. O dia seguiu normal. A noite também. A notícia veio 3 dias depois. O síndico bateu na porta do apartamento de Arnaldo num horário que não era o de nenhuma conversa casual. Trazia uma expressão que Arnaldo reconheceu antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que preferia não dizer. Entrou, sentou na cadeira que Arnaldo indicou e foi direto ao ponto. Uma quantia significativa do fundo de reserva do condomínio havia desaparecido. A administradora havia identificado a movimentação irregular numa auditoria de rotina, e os registros de acesso à sala de administração, combinados com outros documentos, apontavam para Arnaldo como o único funcionário que havia estado na sala nos dias anteriores ao desaparecimento do valor. Arnaldo ouviu tudo sem interromper. Quando o síndico terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com uma calma que desconcertou o síndico: "Eu não fiz isso. Podem verificar tudo o que quiserem." O síndico assentiu, desconfortável. Disse que precisava seguir os procedimentos, que a administradora havia sido comunicada, que outras pessoas também seriam notificadas. Arnaldo entendeu o que outras pessoas significava. O que ele não esperava era a velocidade com que aconteceu. No dia seguinte, pela manhã, Silvana abriu a janela do 2º andar e começou a falar. Não para ninguém específico, para o corredor, para o prédio inteiro. A voz dela carregava aquela mistura de indignação e satisfação que só existe em pessoas que esperaram muito tempo por um momento como aquele. Dizia que sempre soube, que sempre falou, que tinha avisado todo mundo desde o começo que um homem assim não podia ser confiado, que ela tinha tentado alertar as pessoas, mas ninguém havia escutado. Portas se abriram. Moradores apareceram nos corredores. Alguns com expressão de choque, outros com aquela expressão de quem já estava esperando uma justificativa para o que sempre quis acreditar. Arnaldo estava no corredor quando tudo isso aconteceu. Parado, de pé, ouvindo cada palavra. Não respondeu. Não se defendeu em voz alta. Não fez o que qualquer pessoa com raiva justa teria direito de fazer. Apenas olhou para cada rosto que apareceu naquele corredor. Rostos que ele conhecia há anos. Rostos de pessoas cujas fechaduras ele havia consertado, cujos canos havia trocado, cujas emergências ele havia resolvido em madrugadas que ninguém mais queria acordar. E sentiu algo que era mais pesado do que raiva. Era decepção, do tipo que não grita, do tipo que fica. Os mesmos vizinhos que haviam aplaudido as formaturas das meninas agora cruzavam os braços e desviavam o olhar.
Não porque tivessem certeza de que ele era culpado, mas porque a dúvida é confortável quando você não quer se comprometer com ninguém. Arnaldo foi chamado para prestar esclarecimentos naquela mesma tarde. Foi sozinho, sem advogado, sem preparação, porque não havia nada para preparar. Levou os documentos que tinha. Respondeu cada pergunta com a mesma calma com que havia respondido o síndico. Explicou que Heitor havia estado na sala naquele dia. Explicou que havia aberto a porta para ele com a própria chave. Disse que havia testemunhas de que ele estava trabalhando em outro andar, enquanto Heitor estava na sala. As pessoas do outro lado da mesa anotaram tudo. Mas havia algo na expressão delas que Arnaldo leu com clareza. As evidências estavam organizadas de um jeito que não era acidental. Alguém havia planejado aquilo com cuidado, com tempo, com conhecimento da rotina dele. A detenção veio no dia seguinte. Arnaldo não resistiu, não tentou argumentar na hora errada, não tentou fugir de nada. Apenas pediu alguns minutos para fechar o apartamento direito, verificar se havia deixado o fogão desligado e guardar o molho de chaves do prédio num lugar onde o síndico pudesse encontrar facilmente. Fez tudo isso com uma serenidade que desconcertou até as pessoas que vieram buscá-lo. Antes de sair, parou por um segundo no corredor do apartamento. Olhou para as marcas de altura na parede, para o desenho de giz de cera que Clara havia feito com 7 anos, para as prateleiras tortas que ele havia corrigido com o tempo. Olhou para tudo aquilo como alguém que não sabe quando vai voltar a ver, mas que precisa guardar cada detalhe. Depois saiu, de cabeça erguida. As 3 filhas souberam pelo celular, cada uma na sua cidade, quase ao mesmo tempo. Laís recebeu a notícia no intervalo de trabalho e ficou parada, olhando para a tela por alguns segundos antes de começar a ligar para as irmãs. Renata estava num plantão quando o celular vibrou e saiu do corredor do hospital sem dar explicação a ninguém. Clara estava numa reunião e levantou da cadeira no meio de uma frase, saiu da sala e não voltou. As 3 se encontraram no caminho. Quando chegaram, Arnaldo já estava do outro lado de uma grade. Renata ficou com a mão apoiada no metal, sem conseguir tirar. Clara pressionou os lábios com força, os olhos brilhando com uma determinação que não deixava espaço para o choro. Laís ficou de pé, imóvel, com aquele olhar da menina de 8 anos que havia aprendido cedo que o mundo pode tirar tudo de você sem pedir licença. Mas que desta vez estava diferente. Porque desta vez ela não era mais a menina, era a advogada. E havia algo nos olhos dela que não era desespero, era resolução. Arnaldo olhou para as 3 do outro lado da grade. Viu o que cada uma carregava no rosto. Viu o peso, a raiva contida, a dor que nenhuma delas estava deixando sair porque nenhuma queria demonstrar fraqueza na frente dele. E fez a única coisa que ele sempre soube fazer quando o mundo apertava demais. Sorriu. Um sorriso pequeno, firme, do tipo que não precisa de explicação. Não desmoronem agora, ele disse baixinho, olhando para as 3 ao mesmo tempo. Eu precisei de vocês 20 anos inteiros para chegar até aqui. Não é agora que a gente para. Laís ficou olhando para ele por um longo momento. Então abriu a pasta que carregava, tirou um bloco de notas e começou a escrever. O trabalho havia começado. Laís não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Ficou sentada na mesa do apartamento pequeno que havia alugado na cidade onde trabalhava, com papéis espalhados de um lado ao outro, caneta na mão, bloco de notas já na 3ª página. Não era a advogada trabalhando, era a filha. E havia uma diferença enorme entre as duas, uma diferença que ela havia aprendido na faculdade a separar com cuidado, mas que naquela noite se recusava a ser separada por coisa nenhuma. Colegas de trabalho tentaram demovê-la. Um deles, mais experiente, chegou a sentar na frente dela e dizer com toda a franqueza que a amizade permite: Laís, você não consegue defender seu próprio pai.
Não porque não seja capaz, mas porque o envolvimento emocional vai te destruir dentro do processo e fora dele. Ela ouviu até o fim, agradeceu e voltou para os papéis. Não havia ninguém neste mundo que fosse defender Arnaldo como ela. Clara ligou na mesma noite, sem combinar, como se as duas tivessem pensado a mesma coisa ao mesmo tempo. Estava com a voz controlada. Aquela voz de quem está segurando muita coisa atrás dos dentes. Disse que havia começado a fazer contatos para acessar as gravações do sistema de segurança do condomínio, que a administradora havia sido notificada para não apagar nada, e que havia uma janela pequena de tempo antes que qualquer coisa pudesse ser alterada ou perdida. Precisamos das imagens antes de amanhã, ela disse. Não era pedido. Era informação. Laís anotou. Já estou nisso. Renata foi a última a ligar. Mais tarde, quando a noite já estava funda, a voz dela era diferente das outras duas. Não tinha a frieza calculada de Laís, nem a objetividade direta de Clara. Tinha aquela qualidade específica de quem sente tudo com mais intensidade e, mesmo assim, continua de pé. Disse que havia conversado com alguns moradores do prédio que ela ainda conhecia, pessoas que haviam acompanhado as três crescendo, e que havia algo que não estava fechando na versão oficial. As pessoas que eu conversei disseram que Arnaldo não entrou na sala de administração naquele dia. Disseram que viram outra pessoa saindo de lá. Fez uma pausa. Ninguém quer falar com medo. De Heitor? Laís perguntou. De Silvana, Renata respondeu. As três ficaram em silêncio por alguns segundos no telefone. Depois combinaram de se encontrar no dia seguinte, no apartamento de Arnaldo, que estava fechado e intocado desde que ele havia saído com o molho de chaves na mão. Laís tinha uma cópia. Sempre teve. A cena de Renata chegando ao prédio sozinha, antes das irmãs, foi a que ninguém viu, mas que definiu tudo. Ela não foi direto ao apartamento de Arnaldo. Foi até o segundo andar, bateu na porta de Dona Célia e esperou. A porta não abriu na primeira batida, nem na segunda. Na terceira, abriu uma fresta com a corrente ainda presa e os olhos cansados de Dona Célia apareceram pelo vão. Dona Célia, Renata disse baixinho, sou eu, Renata, a do meio. A corrente demorou alguns segundos para ser solta. Dona Célia a deixou entrar, mas não a deixou falar primeiro. Ficou andando pelo apartamento pequeno, arrumando coisas que não precisavam ser arrumadas, desviando do assunto com o corpo inteiro. Renata ficou sentada, em silêncio, sem pressionar. Havia aprendido no hospital que às vezes a melhor coisa que se pode fazer por alguém que está com medo é simplesmente estar presente sem exigir nada. Passaram 1 hora assim. Foi Dona Célia quem quebrou o silêncio. Parou no meio da sala, de costas para Renata, e disse com uma voz que carregava o peso de algo guardado por tempo demais. Eu vi ele sair daquela sala, vi com esses olhos. Virou devagar. Mas Silvana mora aqui há 30 anos, e eu moro sozinha. Renata não respondeu de imediato. Ficou olhando para a senhora à sua frente, para as mãos dela que tremiam levemente, para os olhos que pediam perdão por um silêncio que ela mesma não havia conseguido romper. Então disse, com uma calma que veio de um lugar fundo, a senhora não precisa fazer nada ainda. Só me conta o que viu. O resto fica comigo. Dona Célia sentou e contou. Renata saiu daquele apartamento com anotações que valiam mais do que qualquer documento. Desceu as escadas devagar. Encostou na parede do corredor por alguns segundos. Fechou os olhos. Sentiu o peso daquilo tudo de uma vez. O pai naquela situação injusta. A senhora de cabelos brancos que havia carregado aquela culpa sozinha por dias. Quando abriu os olhos, havia algo diferente no olhar dela. Era a mesma mistura de dor e determinação que Laís tinha, mas com uma textura própria, como se viesse de um lugar diferente dentro do peito. Mandou mensagem para as irmãs. Temos uma testemunha.
As três se reuniram no apartamento de Arnaldo naquela tarde. Foi estranho entrar sem ele. O apartamento tinha aquele silêncio específico de lugar que espera por alguém. As marcas de altura na parede. O desenho de giz de cera na cozinha. A cadeira velha da sala. Clara passou a mão pela cadeira sem querer e precisou virar o rosto para o lado. Trabalharam por horas. Clara havia conseguido acesso ao relatório técnico do sistema de câmeras e encontrado algo que ninguém havia mencionado. Um trecho de gravação do corredor próximo à sala de administração havia sido deletado. Não corrompido. Deletado. Com acesso interno ao sistema, no mesmo dia em que Heitor havia estado no prédio. A exclusão havia sido feita de um dispositivo que não era de nenhum funcionário autorizado. Ele apagou a gravação que mostrava ele entrando, Clara disse, colocando o relatório na mesa. Mas esqueceu que o sistema registra quando uma exclusão é feita. E por quem? Laís olhou para o documento. Depois olhou para Clara. Isso derruba a versão dele. Derruba tudo, Clara confirmou. Foi nessa noite que o momento de quase derrota chegou. Um documento técnico preliminar havia sido emitido pela administradora do condomínio, consolidando as evidências disponíveis até aquele ponto. O documento era desfavorável a Arnaldo de uma forma que ia além do que as três esperavam. Havia detalhes ali que Laís não conseguia explicar ainda. Lacunas que a defesa precisaria fechar com precisão, e o tempo estava correndo contra elas. Laís ligou para as irmãs às 3 da manhã. A voz dela saiu diferente, sem a armadura habitual. Tem uma parte desse documento que eu ainda não sei como responder, ela disse. Se eu não encontrar a resposta antes da audiência, a gente pode não conseguir. Era a primeira vez em toda a vida que Renata e Clara ouviam Laís dizer que podia não conseguir alguma coisa. O silêncio no telefone durou alguns segundos. Foi Clara quem falou primeiro, com aquela voz direta que nunca perdia o fio mesmo quando tudo estava caindo. Então a gente não dorme até encontrar. Pausa. As três juntas. Renata não disse nada. Só mandou uma mensagem no grupo das três, alguns minutos depois, com uma foto. Era a foto das marcas de altura na parede do corredor do apartamento de Arnaldo. Todas as marcas, do primeiro risco aos 8 anos, até o último, aos 18. Sem texto, sem legenda. Não precisava de nenhuma. As três passaram o resto da noite trabalhando. E foi numa dessas horas fundas, quando o cansaço já estava pesando nos ombros de todas, que Laís encontrou o que procurava. Uma inconsistência no depoimento de Heitor. Pequena, quase invisível, do tipo que passa despercebido por quem lê rápido. Uma data que não fechava. Um horário que contradiz outro horário. Uma mentira pequena que, quando puxada pelo fio certo, desfazia toda a teia que havia sido construída ao redor de Arnaldo. Laís ficou olhando para aquele detalhe por um longo tempo. Depois, fechou o documento, foi até a janela, olhou para a rua vazia da madrugada e disse baixinho para ela mesma, com uma voz que tinha a mistura exata de alívio e determinação. Encontrei. Faltavam 2 dias para a audiência. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, as 3 filhas de Arnaldo foram dormir com a certeza de que tinham o que precisavam. Não era garantia. Nunca é. Mas era suficiente para entrar naquele tribunal de cabeça erguida. Igualzinho ao pai havia feito quando saiu do apartamento. Arnaldo acordou naquela manhã como havia acordado em todas as outras desde que estava detido. Cedo antes de todo mundo, com aquele silêncio pesado de lugar que não é lar. Ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto, como fazia em casa, só que o teto era diferente, e o silêncio era diferente, e o cheiro era diferente. Tudo era diferente. Mas ele continuava igual. Esse era o único pensamento que o mantinha inteiro. Tinha passado os dias anteriores fazendo o que sempre fez quando o mundo ficava pesado demais para carregar em pé. Ficou quieto, ficou presente e esperou. Não porque fosse passivo,
mas porque havia aprendido, em décadas de uma vida simples e honesta, que certas coisas não se resolvem com barulho, se resolvem com verdade. E a verdade, cedo ou tarde, aparece. Ele só precisava esperar mais um pouco. A sala onde a audiência seria realizada tinha aquele aspecto de lugar que viu muita coisa e não se surpreende mais com nada. Paredes claras, cadeiras enfileiradas, uma mesa longa na frente e o lugar do juiz mais alto que todos os outros, como se a arquitetura do espaço precisasse lembrar a todo momento quem tinha a palavra final. Arnaldo entrou acompanhado, de cabeça levemente baixa, não de vergonha, mas do cansaço de quem carrega um peso injusto por dias demais. O objeto que prendiam seus pulsos era uma coisa mais absurda que já havia acontecido naquelas mãos. Mãos que haviam consertado, construído, preparado comida, amarrado cadarço, passado pano em testa com febre. Agora estavam presas por um pedaço de metal. Doutor. Fábio já estava acomodado do lado oposto, com aquela postura de quem chegou cedo porque confia no que tem. Pastas organizadas, documentos separados por marcadores coloridos, expressão de quem já decidiu como o dia vai terminar. Olhou para Arnaldo uma vez, brevemente, com aquela frieza profissional de quem não vê pessoa, vê caso. Voltou para os papéis. Doutor. Marcílio entrou sem cerimônia e ocupou o lugar dele com a autoridade natural de quem passou décadas naquela função. Homem de cabelos completamente brancos, óculos finos, expressão que não entregava nada antes da hora. Abriu a pasta na frente dele, ajustou os óculos e começou a verificar os documentos com aquela atenção vagarosa que faz todo mundo na sala prender a respiração sem perceber. Doutor. Fábio pediu a palavra e começou a apresentar as evidências com a fluência de quem ensaiou cada frase. Falou com clareza, com lógica, construindo a narrativa peça por peça de um jeito que parecia não deixar espaço para dúvida. Os registros de acesso, os documentos, a movimentação financeira, tudo apontando para Arnaldo com uma organização que, para quem não sabia o que havia por trás, parecia irrefutável. Arnaldo ouviu tudo sem reagir. Olhou para a mesa na frente dele, pensou nas marcas de altura na parede, pensou na caneca de chá que Laís havia deixado na pia naquela madrugada, anos atrás. Pensou no tênis que havia amarrado e na voz pequena que disse que ele era igual a pai. Ficou naqueles pensamentos como quem se ancora em algo real quando tudo ao redor parece construído sobre areia. Foi quando as portas se abriram. Não foi um barulho grande. Foi o tipo de abertura de porta que acontece com propósito, sem pressa, sem drama. Mas havia algo no jeito que mudou o ar da sala inteira antes mesmo de qualquer pessoa entrar. Laís foi a primeira, pasta preta na mão, passos firmes, olhar fixo no ponto exato onde precisava chegar. Renata veio logo atrás, com uma serenidade que contrastava com tudo que ela havia sentido nos dias anteriores, como se tivesse deixado cada lágrima para trás antes de cruzar aquela porta. Clara fechou o grupo, um passo atrás das irmãs, com aquela presença que as pessoas que a conheciam no trabalho reconheceriam imediatamente. A sala percebeu antes de entender. O murmúrio começou baixo e foi crescendo em segundos. Doutor. Marcílio levantou os olhos dos documentos. Ficou olhando para as 3 mulheres que avançavam pelo corredor central com uma expressão que ele raramente mostrava. Surpresa. Genuína. Inclinou o corpo levemente para frente, ajustou os óculos e ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Arnaldo levantou o rosto quando ouviu o murmúrio. Viu as 3. Ficou completamente imóvel. Doutor. Marcílio pediu silêncio com um gesto e se dirigiu a Laís com aquela objetividade de quem precisa confirmar o que está vendo antes de seguir em frente. Laís apresentou as credenciais, confirmou a representação de Arnaldo e ficou de pé
com uma postura que não precisava de nenhuma palavra para dizer o que estava dizendo. Doutor. Fábio olhou para as três com uma expressão que tentou ser indiferente e não conseguiu ser completamente. Havia algo naquela entrada que havia deslocado o centro de gravidade da sala. E ele sabia disso, mesmo sem querer admitir. Laís pediu a palavra. Começou com calma, voz firme, cadência medida, sem pressa. Apresentou o relatório técnico do sistema de câmeras que Clara havia obtido. Explicou o que o documento mostrava. Não com jargão, não com tecnicismo, mas com a clareza de quem quer que todo mundo na sala entenda exatamente o que está sendo dito. A gravação havia sido deletada, com acesso interno, no mesmo dia, por um dispositivo que não pertencia a nenhum funcionário autorizado do condomínio. Dr. Fábio se mexeu na cadeira. Então Laís chegou na inconsistência. A data no depoimento de Heitor, que não fechava com o horário registrado no sistema de acesso do prédio. Uma diferença pequena, de menos de 40 minutos, mas que colocava Heitor dentro do prédio, num horário que ele havia dito explicitamente não estar lá. Uma mentira pequena, mas mentira pequena dita sob compromisso de dizer a verdade tem um peso que não é pequeno. Heitor estava sentado entre as testemunhas. Quando Laís leu o horário em voz alta, algo mudou no rosto dele. Não foi dramático. Foi aquela mudança sutil que acontece quando uma pessoa percebe que o chão que achava firme não era firme. Um piscar de olhos a mais. Uma deglutição visível. Os dedos que se fecharam levemente sobre os joelhos. Dr. Marcílio viu e não disse nada ainda. Clara apresentou o laudo técnico na sequência com aquela objetividade direta que era característica dela. Documento por documento, detalhe por detalhe, sem emoção excessiva, sem drama desnecessário. Apenas fatos. Fatos que desmontavam a narrativa construída contra Arnaldo com a precisão de quem sabe exatamente onde cada peça se encaixa. Dr. Fábio tentou contestar 2 pontos. Laís respondeu os 2 sem hesitar, com referências que já estavam separadas na pasta, como se soubesse com antecedência exatamente o que seria questionado. A segunda contestação ficou no ar, sem resposta do lado da acusação. Foi então que Dona Célia foi chamada. Ela entrou devagar, com aquele passo de quem carrega anos e peso em medida igual. Sentou na cadeira indicada, colocou as mãos no colo, e olhou para doutor Marcílio, com uma expressão simples e direta. Não havia preparação excessiva naquilo. Havia apenas uma senhora que havia ficado em silêncio por tempo demais e que havia decidido, numa tarde em que Renata sentou com ela, sem exigir nada, que não ia ficar mais. Contou o que viu, com as palavras dela, no ritmo dela, sem nenhum floreio. Viu Heitor saindo da sala de administração naquela tarde. Viu o jeito que ele andou depois, rápido, cabeça baixa, sem cumprimentar ninguém. Disse a hora com precisão, porque havia olhado para o relógio da parede logo depois, por um hábito antigo de quem mora sozinha e marca o tempo para não se perder nele. A hora que ela disse correspondia exatamente ao horário registrado no sistema. O silêncio que caiu na sala depois disso foi diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Heitor olhou para Silvana. Silvana olhou para outro ponto qualquer da sala, como se, de repente, o teto tivesse se tornado a coisa mais interessante do mundo. Heitor abriu a boca, fechou, abriu de novo. Dr. Marcílio o observava por cima dos óculos com aquela expressão inalterável que décadas de experiência constroem. Quando Heitor finalmente falou, a voz saiu partida. Disse que havia sido orientado, que não havia agido sozinho, que Silvana havia planejado cada detalhe, havia identificado a janela de tempo, havia instruído cada passo, que o rancor havia começado anos antes, quando as meninas ainda eram pequenas, e que havia crescido em silêncio por tanto tempo que havia se tornado uma obsessão. A sala explodiu em murmúrio. Doutor Marcílio bateu o martelo uma vez. O som cortou tudo. O silêncio que veio depois era diferente do anterior.
Era o silêncio de quando uma verdade grande ocupa o espaço que uma mentira havia ocupado por muito tempo. Arnaldo ficou com os olhos fixos na mesa. As mãos algemadas, abertas sobre a superfície, completamente quietas. Laís olhou para ele. Ele não olhou de volta ainda, mas havia algo diferente na postura dele. Um relaxamento quase imperceptível nos ombros, como se um peso que havia chegado sem avisar estivesse finalmente começando a ir embora. Dr. Marcílio se retirou para deliberar sem dizer quanto tempo levaria. Não era o tipo de homem que fazia promessas sobre prazo. Era o tipo que voltava quando estava pronto e ponto. A sala ficou num silêncio que tinha textura própria. Denso, carregado, do tipo que faz as pessoas olharem para as mãos sem querer olhar para ninguém. Arnaldo ficou imóvel no lugar dele, as mãos ainda sobre a mesa, abertas. Ele não olhou para Silvana, que estava sentada a alguns lugares à frente, com aquela rigidez de quem ainda não aceitou que o chão sumiu. Não olhou para Heitor, que havia encolhido no banco das testemunhas, como se tentasse ocupar menos espaço do que o corpo dele permitia. Olhou para as 3 filhas. Laís estava de pé, pasta fechada agora, os braços levemente cruzados, o olhar fixo em algum ponto neutro da sala. Renata estava sentada, as mãos entrelaçadas no colo, respirando com aquela consciência de quem aprendeu a usar a respiração como âncora. Clara estava ao lado de Renata, a postura ereta, o queixo levantado, exatamente como Laís havia ficado no corredor do prédio mais de 20 anos antes, quando uma assistente social veio falar sobre abrigos e cidades diferentes. Arnaldo olhou para Clara e pensou nisso. Pensou em quanto de cada uma delas havia entrado nele sem ele perceber, e quanto dele havia entrado em cada uma delas da mesma forma. Era uma troca silenciosa que havia durado 20 anos e que nenhuma palavra conseguiria descrever com precisão. A espera durou o suficiente para ser longa e não durou o suficiente para ser insuportável. Dr. Marcílio voltou. Ocupou o lugar dele. Abriu a pasta na frente. Ajustou os óculos com aquele gesto que a sala inteira já havia decorado. E ficou em silêncio por alguns segundos que foram os mais longos da manhã. Então olhou para Arnaldo diretamente, pela primeira vez desde o começo da audiência, e disse com uma voz que não precisava de volume para preencher cada canto daquela sala. As evidências apresentadas pela defesa demonstram de forma clara e suficiente que as alegações contra o senhor não se sustentam. O senhor está inocentado. Clara fechou os olhos por um segundo. Renata colocou a mão na boca. Laís não se mexeu. Mas algo no rosto dela, algo muito pequeno, quase imperceptível no canto dos olhos, disse tudo o que ela nunca dizia em voz alta. O objeto que prendiam foram retiradas devagar. Arnaldo ficou olhando para os próprios pulsos por um momento, para aquelas mãos que haviam consertado e construído e cuidado por décadas, livres. Ele fechou os dedos devagar, abriu de novo e se levantou. Renata chegou primeiro. Não correu, mas foi rápida, e quando chegou perto dele, simplesmente colocou os braços em volta do pescoço dele com aquela força que não combinava com o tamanho dela, igual à força que Laís havia usado para segurar as irmãs anos atrás num corredor que todos eles ainda lembravam. Clara veio logo atrás, abraçou os dois pelo lado, enterrou o rosto no ombro de Arnaldo e ficou quieta, sem precisar de nada além daquilo. Laís foi a última. Caminhou devagar, como sempre fazia tudo, com aquela compostura que havia construído tijolo por tijolo desde os 8 anos de idade, como proteção contra um mundo que havia sido imprevisível demais, cedo demais. Chegou perto. Parou por um segundo. E então Arnaldo abriu um braço, deixando espaço, sem pressionar, sem exigir, exatamente como havia feito durante 20 anos inteiros. Ela entrou naquele espaço e desmoronou. Não foi discreto, não foi contido. Foi o choro de quem segurou coisa demais por tempo demais, e o abraço dos 4 no meio daquela sala foi a coisa mais real que aquelas paredes haviam visto em muito tempo.
Arnaldo ficou com os braços em volta das três, de olhos fechados, sem dizer nada por um longo momento. Quando falou foi baixinho, quase para ele mesmo. Mas as três ouviram. Eu sabia que vocês viriam. Silvana e Heitor responderam pelo que fizeram. Silvana perdeu o apartamento, não pela justiça, mas pela vergonha. Saiu do residencial Bem-Querer algumas semanas depois, sem despedida, sem olhar para trás, carregando nas malas tudo aquilo que o rancor havia sobrado para ela. Nada. Heitor enfrentou as consequências legais do que havia feito. Não houve drama excessivo nisso, não houve celebração. Houve consequência, que é diferente de vingança, e é muito mais justa. A verdade havia sido dita em voz alta, na frente de quem precisava ouvir, e o peso daquilo seria carregado por eles por muito mais tempo do que qualquer outra coisa poderia impor. Arnaldo não olhou para nenhum dos dois ao sair da sala de audiência. Não porque os ignorasse, mas porque havia coisa muito mais importante para olhar. A volta ao residencial Bem-Querer aconteceu numa tarde comum, com aquela luz de fim de dia que deixa tudo levemente dourado. Alguns moradores estavam no corredor quando Arnaldo entrou. Os mesmos rostos que havia visto cruzar os braços naquela manhã em que Silvana abriu a janela e gritou para o prédio inteiro ouvir. Ficaram parados, sem saber exatamente o que fazer com aquele momento. Arnaldo passou por todos sem parar. Acenou com a cabeça, educado como sempre havia sido, sem exigir nada de ninguém. Não precisava de desculpa, não precisava de explicação, não precisava de validação de quem havia duvidado. Havia aprendido faz tempo que o respeito que vem com medo de ter errado não vale tanto quanto o respeito que vem de verdade. Dona Célia estava no corredor do segundo andar. Estava parada perto da porta do apartamento dela, como se soubesse que ele ia passar por ali, como se houvesse esperado o tempo que fosse necessário para estar naquele lugar naquele momento. Quando Arnaldo se aproximou, ela deu um passo em sua direção, com aquele andar de quem carrega anos e peso em medida igual, e o abraçou sem pedir licença. Arnaldo ficou surpreso por meio segundo. Depois colocou a mão nas costas dela com cuidado. Me perdoa, ela disse, com a voz embargada. Devia ter falado antes. Fiquei com medo e me calei quando não devia. Arnaldo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela voz grave e calma que as três filhas haviam aprendido a reconhecer como a voz da verdade. A senhora falou quando mais importava. Isso é o suficiente. Dona Célia se afastou, limpou os olhos com o lenço que já tinha na mão e assentiu. A porta do apartamento abriu com a chave que Laís havia guardado durante todo aquele tempo. Arnaldo entrou e parou. Estava diferente. As paredes haviam sido pintadas, o piso estava novo. Os móveis velhos haviam dado lugar a outros que eram simples, mas inteiros, sem os arranhões e as marcas acumuladas de décadas. Havia mais luz, havia mais espaço, havia o cuidado visível de quem havia pensado em cada detalhe. Mas havia uma coisa que não havia mudado. As marcas de altura na parede do corredor estavam lá, intactas, preservadas com o mesmo cuidado com que alguém emoldura uma foto. Arnaldo ficou parado na frente delas por um longo tempo, passando os dedos pelos riscos a lápis, de baixo para cima, dos 8 anos até os 18. Cada risco 1 ano, cada ano uma escolha que havia feito sem hesitar. Disse que um dia eu ia convencer você a mudar, Laís disse, de pé atrás dele. Não consegui convencer você de sair, então trouxemos o melhor para cá. Arnaldo virou devagar, olhou para ela, para Renata e Clara que estavam logo atrás, esperando, com aquele silêncio de quem preparou algo com muito cuidado e agora espera saber se valeu. Valeu, ele disse simplesmente. Não precisava de mais nada. Mais tarde, depois que as três foram dormir nos quartos que ainda tinham os nomes delas nas prateleiras, Arnaldo ficou sozinho na sala. Sentou na cadeira velha. A única coisa que havia pedido para não trocar.
a única coisa que havia ficado exatamente no mesmo lugar de sempre. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para o apartamento transformado, para as fotos que as três haviam colocado nas paredes novas. 20 anos de fotos. A primeira desbotada, dos 4 juntos na saída da repartição no dia da guarda provisória. As meninas pequenas, ele de pé atrás, com aquela expressão de quem não sabe ainda no que se meteu, mas sabe que foi a coisa certa. As formaturas. Os natais com bolo de caixinha. Os aniversários simples. Uma foto de uma tarde qualquer na cozinha, sem ocasião especial, em que as três estavam rindo de algo que ninguém mais lembrava e ele estava de costas no fogão, sem saber que alguém havia fotografado. Aquela era a favorita dele, sempre havia sido, mesmo sem saber que existia até aquela noite. Havia uma última foto, emoldurada sozinha, num ponto da parede, que as três haviam escolhido com cuidado. Não era a foto deles, era a foto de Marlene. Pequena, um pouco desbotada, tirada de uma foto maior que alguém havia guardado e que as meninas haviam encontrado anos atrás, entre as coisas que sobraram daquela vida interrompida. Arnaldo ficou olhando para aquela foto por um longo tempo. Então disse, com a voz que usava quando queria que as palavras fossem verdadeiras e não apenas ditas: "Cuidei delas como prometi, Marlene. As três ficaram juntas, as três ficaram bem." Fez uma pausa. "Pode descansar." O apartamento ficou em silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros que havia habitado aquelas paredes ao longo dos anos. Não era o silêncio vazio de antes das meninas chegarem. Não era o silêncio pesado da detenção. Era o silêncio de lugar completo, de história que chegou onde precisava chegar. Arnaldo ficou na cadeira velha até o sono vir, com as fotos nas paredes e as marcas no corredor e o cheiro de casa que só existe quando uma casa foi construída com o que não se compra. Com presença, com escolha, com 20 anos de amor que nunca pediu nada em troca.